Tem homem que carrega uma dor tão antiga que nem sabe mais de onde ela vem. Talvez o pai não tenha estado presente. Talvez tenha estado presente, mas distante, frio, crítico, difícil de agradar. Alguém que nunca disse, eu tenho orgulho de você. Alguém que nunca validou. E não importa qual dessas histórias é a sua, o resultado muitas vezes é o mesmo. A sensação de que você precisa se esforçar para merecer um lugar. Cresceu, sentindo cedo demais que não era suficiente. Carregou um corpo, uma história, ou um peso que o mundo olhou diferente e foi aprendendo sozinho que pedir ajuda parecia mais perigoso do que sofrer calado. E quando a dor não tem para onde ir, ela procura uma saída. E às vezes essa saída é uma tela, às vezes é um vício, às vezes é uma fuga que parece alívio, mas que no fundo só anestesia. E o homem repete, mesmo sabendo do prejuízo, mesmo prometendo parar, mesmo vendo a própria vida se desorganizar por causa daquilo. Porque o que não foi curado por dentro continua pedindo para sair para algum lugar. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Diane Chimini, terapeuta integrativa. E este é um espaço para homens que sentem que estão repetindo padrões, vivendo no automático ou com dificuldade de se posicionar. E hoje eu quero falar sobre algo que muitos homens vivem, mas raramente conseguem nomear. A fuga que parecia alívio. E esse tema chegou até mim através de um relato real. Então, falarei de forma geral, sem exposição e sem julgamento. Tem homem que cresceu sem o pai por perto, tem homem que cresceu com o pai em casa, mas nunca teve o pai perto de verdade. Porque a ausência não é só física. Existe o pai que nunca chegou, o pai que estava lá mais frio, o pai que só sabia criticar, aquele que explodia. Existe aquele que nunca disse eu te admiro. E qualquer uma dessas histórias deixa a mesma pergunta. Eu sou suficiente? E quando ninguém responde essa pergunta na infância, o homem ele passa a vida adulta procurando alguém ou alguma coisa que responda por ele. E às vezes procura na conquista, na aprovação. Às vezes procura em lugares que machucam mais do que ajudam. E o pior não é a ferida em si, é a crença que ela deixou. Eu não fui suficiente para ele me dar o que eu precisava. Talvez eu não seja suficiente para mais ninguém. Tem homem que carrega uma sensação de rejeição que não tem uma data, nem um culpado claro. Pode vir de uma infância difícil, de um corpo que o mundo tratou diferente. Pode vir de uma voz que lá atrás disse que ele não servia. E essa sensação não desaparece, ela só muda de roupa. Vira medo de se expor, vira necessidade de validação, vira busca por espaços onde finalmente ele sente que é aceito, mesmo que seja por estranhos, mesmo que seja por poucos minutos. Porque quando a aceitação não veio de onde deveria vir, o homem aprende a buscá-la em qualquer lugar que pareça oferecer isso. E a pergunta que ele ainda não fez é: o que realmente eu estou tentando provar e para quem? Tem homem que descobriu uma forma de aliviar a dor. No começo parecia pontual, só uma vez, só naquele momento difícil, mas a dor não foi embora. Só ficou esperando a próxima oportunidade de aparecer. E a fuga, que era esporádica, foi se tornando padrão. Ele promete parar, consegue às vezes por meses, mas a dor, que nunca foi olhada, volta a pedir passagem. E o problema não é só o comportamento em si, é o que ele revela. Uma dor tão grande que o homem prefere repetir um padrão que machuca a encarar o que está por detrás dele. Tem homem que tenta ser honesto, conta o que fez, assume o erro, pede desculpa, mas descobre que às vezes a verdade sozinha não reconstrói uma relação quando o padrão continua se repetindo. E aí vem a dúvida mais dolorosa: eu sou egoísta ou eu só nunca tive ferramenta para lidar com aquilo que sinto? Porque existe uma diferença entre um homem que não se importa e um homem que carrega uma dor tão antiga que não sabe como pedir ajuda sem se sentir mais rejeitado ainda. A vergonha faz ele esconder, o esconder faz a relação se distanciar. E o distanciamento confirma a crença antiga: eu não sou o suficiente. Tem homem que recebeu desde cedo um olhar diferente do mundo.
por causa do corpo, por causa de uma condição que ele não escolheu. Esse olhar vira voz interna, vira a sensação de que ele precisa se esforçar mais só para ser visto como igual, vira a crença de que talvez ele não mereça ser amado do jeito que é. E quando essa ferida não é cuidada, ela influencia tudo. As escolhas, os relacionamentos, a forma como ele se permite ou não de ser feliz. Porque um homem que não acredita que merece amor inteiro, muitas vezes aceita migalhas ou foge para onde ninguém pode rejeitá-lo de verdade. Tem homem que passa a vida tentando esconder a dor, com a esperança de que escondida ela deixe de doer. Mas não é assim que funciona. A dor escondida não desaparece. Ela só aprende a se disfarçar. Vira compulsão, vira fuga, vira um padrão que se repete até que alguém ou ele mesmo decide olhar para a raiz. E a verdade é que não existe vergonha em ter uma história difícil. A vergonha está em continuar fingindo que ela não te afeta. Porque o homem que finge força sem nunca processar a própria dor não está protegendo ninguém. Está apenas adiando o encontro que ele mais precisa ter, o encontro com a própria verdade. Muitos homens carregam uma ferida de pai que nunca foi nomeada, nunca foi tratada e nunca foi colocada em palavras. Um pai que não esteve presente, um pai que esteve presente, mas nunca validou, um pai frio, um pai duro, um pai que feria com palavras. A forma muda, a ferida ela é parecida. E o problema é que essa dor não fica parada, ela se transforma. Vira insegurança disfarçada de dependência, vira busca de validação disfarçada de desejo, vira fuga disfarçada de alívio. Enquanto a raiz não é tratada, os sintomas continuam mudando de forma, mas a dor permanece a mesma. Quando um homem promete parar e não consegue, isso não significa que ele não tem força de vontade. Significa que aquilo que ele está tentando resolver sozinho é maior que a força de vontade que pode resolver. Ninguém chama de socorro aquilo que consegue resolver sozinho. Se o padrão continua voltando, talvez o problema nunca tenha sido falta de força, talvez tenha sido excesso de dor. Porque padrões compulsivos não se quebram apenas com decisão, eles se quebram quando a raiz é compreendida. Quando o homem entende o que eu sinto antes de repetir esse padrão. Que vazio estou tentando preencher? Que dor eu estou tentando não sentir? Porque enquanto ele luta só contra o comportamento, ele não está vendo o que está por trás dele. E o que está por trás sempre é uma dor que pede para ser vista. É importante dizer uma coisa com cuidado. Toda relação tem dois lados. Existem comportamentos que machucam e existem dinâmicas de relação que também precisam ser olhadas com honestidade. E sem que isso sirva de desculpa para nenhum dos dois lados. Reconhecer o próprio padrão não significa assumir toda a culpa de uma relação. Significa ter clareza sobre o que é seu para trabalhar e o que pertence à dinâmica do casal como um todo. Porque maturidade emocional não é se culpar por tudo, é enxergar com honestidade a parte que cabe a você. E antes de fechar esse vídeo, eu quero te fazer algumas perguntas, só para você responder para você mesmo, em silêncio e com honestidade. Como você gostaria de estar daqui a 6 meses? Eu não estou falando de ter tudo resolvido. Estou falando de como você gostaria de se sentir, mais leve, mais em paz com a sua história, mais livre desse padrão que se repete. Agora outra pergunta. Como essa dor antiga tem afetado a sua rotina, as suas relações, as escolhas que você tem feito, mesmo sem perceber que estava escolhendo a partir dela? E a pergunta mais difícil, se nada mudar, se você continuar tentando resolver sozinho algo que vem de tão longe, como vai estar a sua vida daqui a alguns meses? Porque agora você sabe, agora você viu a conexão entre a dor antiga e o padrão que se repete. E o que a gente vê, não dá mais para desver. Se esse vídeo tocou em algo, talvez não seja sobre um comportamento específico, mas sobre uma dor muito mais antiga, sobre uma ferida de pai, presente ou ausente, frio ou crítico, distante ou difícil de agradar, sobre uma rejeição que nunca foi processada, sobre um corpo, uma história que o mundo olhou diferente, sobre uma criança que aprendeu cedo demais que precisava se virar sozinha. E talvez você já tenha tentado resolver isso sozinho, prometendo, tentando, recaindo, se culpando,
mas existe uma diferença entre lutar contra o sintoma e tratar a raiz. E para começar esse olhar, eu preparei um guia prático em PDF chamado Você Não Está Perdido, Está Repetindo. O link está na descrição. E se você sente que precisa olhar para a sua história com mais profundidade, as informações sobre a sessão de clareza terapêutica também estão na descrição. Agora me conta nos comentários. Você já percebeu que uma dor antiga estava comandando padrões que você nem entendia de onde vinham? Eu sou Diane Chimini, gratidão por estar aqui, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.